cinema, eu não me lembro. Meu pai e minha mãe eram cinéfilos, meus irmãos mais velhos eram cinéfilos, logo me levaram para o cinema. Eu via cinema quase todo dia no meu bairro, e, enfim, meus irmãos me levavam para ver os festivais de musicais da Metro, na Metrópole, e, enfim, eu logo me apaixonei pelo Bang Bang, e, enfim. Então, essa paixão do cinema eu não sei te localizar. Existe o período onde eu começo a frequentar os cineclubes, né? Isso por volta de 1959, quer dizer, eu estava com 15 anos de idade, eu começo a buscar relações com as pessoas que estavam no SEC, no Centro de Estudos Cinematográficos de Minas Gerais. Eu era aluno aqui do Colégio Estadual, né, o que chama hoje de Colégio Estadual Central, lá do Santo Antônio, foi da primeira turma que entrou no Colégio Estadual, nesse Colégio Estadual, porque o Colégio Estadual é um colégio mineiro, tem mais de 100 anos, né, enfim. Quando Niemeyer planejou aquele colégio, nós fomos a primeira turma que esteve ali, né? Então, ou seja, lá dentro havia, né, uma série de pessoas ligadas ao cineclubismo, né, a paixão pelo cinema. Por alguma razão, a gente acabou se enturmando, né? E, enfim, então isso aí me levou para o cineclubismo, uma visão um pouco mais reflexiva, mais crítica, mais empenhada do cinema, né? Aquilo que estava além da fruição, além do prazer de ver filmes, além da projeção, né, nas tramas, nos personagens e no próprio estrelato, né, havia muito a questão da paixão pelas estrelas do cinema, né, pelos atores e tudo mais. Então, é isso aí. E pouco depois, em 1965, eu tenho a oportunidade de fazer cinema como profissional, né? E aí nunca mais parei nesse segmento, né? Eu vivo de cinema desde então, né? Então, é um pouco isso. O cinema, para mim, é parte da minha vida muito orgânica. Agora, dentro de minha casa, meu pai era um bibliófilo, gostava muito de livro, eu sempre fui muito leitor, né? Ele nos proporcionou a perspectiva da leitura, ele era um amante da música erudita, música clássica, e ao mesmo tempo da pintura, ele era uma pessoa politicamente muito avançada, então, ou seja, tudo isso eu herdei, né, de uma certa maneira, dessa coisa quase natural de uma formação familiar, né? Muito feliz, diga-se de passagem. Bom, isso eu estou te falando de quase 50 anos de vida, né? Ou seja, eu fiz de tudo em cinema, né? Eu começo no cineclube, vou, né, conviver com toda a crítica cinematográfica mineira, que tem um papel fundamental na formação do processo crítico e teórico no Brasil, né? Vários cineastas acreditam nisso, Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos, né, Leon Isma, acreditam a influência do pensamento cinematográfico mineiro, exercido através da revista de cinema, né? Paulo Emílio Salles Gomes, que de uma certa maneira é o nosso grande mestre, né? Sempre falou isso. Então, ou seja, esse processo da minha presença no cinema, ele vai se desdobrando a partir de tudo isso, né? Do cineclubismo eu pulo para a realização, eu entro pela chamada porta dos fundos, né? Vou ser estagiário de produção do Joaquim Pedro de Andrade, no Padre Amos, junto com outros companheiros de geração, né, daqui do SEC, do Centro de Estudos Cinematográficos, e a partir daí eu vou fazer de tudo, né? Mas uma coisa que eu mais fiz de cinema foi edição, montagem, né? No meu tempo chamava-se montagem, hoje fala-se edição, né? Foi o que eu mais fiz em cinema. E ao mesmo tempo produzi, me tornei logo produtor, abri empresas de produção, participei de processos de esforços de produção e ao mesmo tempo, a partir de um certo momento, passei a dirigir, escrever roteiros, né? E fiz de tudo em cinema. Depois ainda me tornei programador, né? Digamos assim, fui animador cultural, né? Cheguei a dirigir festivais, cheguei a dirigir mostras, fui curador de mostras, entendeu? Enfim, eu fiz de tudo em cinema e continuo fazendo de tudo, né? Embora hoje eu tenha um foco mais dirigido, né? A questão dos projetos, né, de realização, pessoais, né, com roteiros e, eventualmente, direção. E, como eu sou muito autônomo, eu gosto de produzir as minhas próprias coisas para não ficar dando muita satisfação. Isso me cria um problema muito sério, porque eu não realizei tantos filmes por conta disso, no sentido de que, para você fazer todas as coisas, né,
o tempo se distende, né? Os esforços ficam mais violentos. Então, com isso, eu, em nome dessa autonomia, eu fui fazendo coisas, né? Cheguei a produzir um programa de televisão, né? O Cine Magazine, foi uma concepção minha. Depois chamei alguns parceiros, o Mário Lúcio Brandão Filho, né? Para juntos fazer o Cine Magazine a partir de 97. Depois fiz direção do Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte, em nome do SEC. Enfim, eu fui, né, fiquei sendo, né, e ao longo desse tempo todo, eu sempre produzi muitos artigos reflexivos, de memória do cinema, e até de crítica mesmo, né?